Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre racismo e xenofobia. Para falar desses assuntos, a nossa convidada de hoje é a professora do curso de Direito aqui da FURB, Ivone Fernandes Lixa. Professora, no bloco anterior a gente estava falando aqui da questão da xenofobia, da ideia do bairrismo, que por muito tempo se falou apenas de bairrismo. Mas nós também, imbricado na questão da xenofobia, está a questão também do racismo, que para a lei existe uma igualdade aí. No entanto, se fala muito, e alguns teóricos costumam falar, que raça é uma questão biológica. Quando a gente pensa raça no âmbito social, econômico, nós estamos falando de raça como algo no campo político, né? Claro. Isso já é uma matéria bastante esclarecida pelo próprio STF, né? Houve uma discussão no Brasil, há não muito tempo atrás, o caso de um senhor do Rio Grande do Sul, né? Que ele fazia apologia ao nazismo, né? E a condenação dele, a denúncia, inclusive, foi por crime de racismo, né? Claro que aí tem toda uma questão processual de ser imprescritível, né, e tal. E o que foi alegado na defesa é que não poderia ser crime de racismo, porque judeu não é raça, judeu é cultura. E aí, em apertado entendimento, o tribunal entendeu que crime de racismo não é uma questão biológica, é uma questão ideológica, política e cultural. O conceito de superioridade racial, que vem na Europa colonizadora, né, ela traz essa carga ideológica e política de de né, dentro daquela lógica. Até para justificar a escravidão, né? Lógico. Precisava ter uma chancela. Isso. Lógico. Olha, nós estamos agindo assim porque... Claro. E, por exemplo, era em nome exatamente da inferioridade, né, que se escravizaram os indígenas e os negros, né? Quer dizer, os negros por serem descendentes de Caim, né? E os indígenas porque não conheciam a Deus, né? Seriam os primitivos, Seriam né? primitivos, aquela visão atávica, né? Que depois, claro, as teorias aí mais contemporâneas vão trabalhar isso, né? Mas, vamos dizer assim, no campo jurídico, o que se deve ter em conta, né? Que quando se fala da questão do crime de racismo, da intolerância, enfim, em que nós estamos falando? Nós estamos falando em ações ou mesmo formas de procedimento, né? Enfim, que venham a ferir, né? O direito à individualidade, o direito à pluralidade, né? A sua autodeterminação religiosa, etc. Ainda esse ano, né? Nós tivemos um juiz, né? Afirmando que uma religião afro não é religião porque ela não tem uma Bíblia como uma fonte, né, de legitimidade. Bom, isso está dentro dessa lógica do chamado ativismo judicial, onde o judiciário agora também entende de teologia, né? Também um pouco isso, se arroga um pouco nisso. Ou seja, depois ele veio e disse, não, a questão não é essa, mas ele continuou afirmando a mesma coisa. Isso foi esse ano, né? Então, um pouco essa lógica de que o nosso horizonte jurídico, a nossa forma de compreender o direito, ela é produto dessa tradição, né? E a garantia de direitos humanos, ela não se dá somente pela via do Estado, ela se dá também pela via da sociedade civil organizada. Que está muito nessa ideologia cristã católica, claro, né? Claro, e fascista, né? Então, no direito, não faltam teorias e falas disso. Nós vivemos hoje um profundo paradoxo, né? Aquilo que se anuncia e aquilo que se faz. Então, o que se anuncia é uma ordem jurídica democrática, pluralista. Isso vem na abertura da Constituição Federal, no preâmbulo, né?
Porém, as nossas práticas, inclusive as práticas judiciais, elas são práticas discriminatórias, elas são práticas estigmatizantes e destinadas a uma certa... são perversas em relação a uma certa parcela da população. O nosso sistema punitivo fala por si só. E as eleições desse ano, 2014, as eleições para presidente, expôs esta ferida de um modo tal que a justiça vai ter que fazer uma leitura mais aprofundada, né? Principalmente na questão da xenofobia. Claro, inclusive já existem, né, discussões jurídicas, né? E já não faltam, inclusive, ações, né, de pessoas que fizeram um print, né, imprimiram, enfim, as páginas de Face daquele momento e que estão ingressando judicialmente. Evidente, porque para isso também existe o judiciário, né? Quer dizer, se nós pensarmos o judiciário, ele é o guardião, sim, da ordem democrática. Quando a sociedade civil ela não dá conta disso, a outra instância é o judiciário. O judiciário não pode ficar isento a isso. E ele tem que funcionar. Ele tem que funcionar, ele tem que mostrar de uma forma clara e precisa que isso não é tão somente algo que ocorre como o calor do momento. Não. Isso não é simplesmente assim. Não tem uma justificativa plausível. Não tem. Porque assim, vai dizer, não, isso é uma questão do calor do momento político, dos discursos, isso é algo que é próprio da natureza humana. Não é. Como se fez com a questão do racismo. Claro. É uma piada, é apenas uma piada. Mas não é. Ou como se tentou justificar na questão do goleiro Aranha do Santos, com a torcedora do Grêmio. Mas nós estávamos num momento de euforia, aí os sentimentos ficam exacerbados. E o que é, assim, lamentável também, isso, assim, trazido pelos alunos, enfim, não sabemos até que ponto isto é ou não é trazido pelos alunos, de que, inclusive, professores diziam, sim, mas desde quando bullying ou xenofobia provocou a morte de alguém? Provocou, sim. Claro que provocou. É alguém desconhecer a história do próprio desconhecer país, né? o que está falando, né? É claro que, além do constrangimento, do desconforto, que ninguém está aí para isso, né? Isso pode levar um jovem, um adolescente a uma situação tão dramática que ele começa a não dar conta disso. Né? Alguns suicídios já se praticou, muitos, né? Muitos. Então, é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro, pensar que tipo de sociedade queremos, não é? Que tipo de lógica social estamos vivendo, né? Que tipo de valores nós defendemos e de onde vem isso? Então, não é somente incriminar o outro, também não sou favorável a essa ampliação de uma criminalização indiscriminada e uma criminalização, vamos dizer assim, que não obedece parâmetros, mas buscar também um pouco a causa disso no nosso próprio comportamento social. Quer dizer, um pouco o que a Hannah Arendt dizia no caso do Eichmann, né? A banalidade do mal. Quer dizer, um sujeito medíocre, ele acaba sendo um verdadeiro assassino, né? Avalizado por uma sociedade que ficou doente, né? Que adoeceu. Aliás, professora, alguns discursos apontam no sentido, isso tem que vir de casa. Mas se em casa a família não tem a base de compreensão do que é uma xenofobia, do que é um preconceito, de que é um racismo... Ao contrário, né? Então, essa discussão tem que estar na sala de aula, né? Claro, faz parte da nossa formação. Então, não faltam momentos, por exemplo, eu que leciono criminologia, né, no curso de Direito, alguns alunos dizem, mas professor, o problema da criminalidade é ligado à educação. Pois então como é que você explica o crime de colarinho branco, né? De sujeitos que possuem nível universitário, enfim, né? Que fazem da sua vida
uma vida de estelionato, de coisas do gênero, né? Aliás, pegando esse ponto, professora, no começo do programa eu falava da necessidade de fazer uma discussão dentro de casa, na escola e nos veículos de comunicação. Pois é. E aí nós vamos ter alguns jornalistas, claro, né, falando em nome dos grandes veículos de comunicação, claro, apontando de novo para o subalterno. Claro, é sempre porque eu não sou alguém da área da comunicação, evidente, mas na área da criminologia nós trabalhamos esse conceito do crime midiático, né? De como a mídia é um elemento que criminaliza com frequência. Então, esse ódio, ele também foi alimentado e ele foi o espelho de uma campanha também agressiva, né? De uma campanha onde houve muito essa coisa do acirramento, do ódio de partidos, de um é mais ladrão que outro, ou um é não sei o quê, quer dizer, individualizando a discussão, né? E não trazendo a discussão para o campo efetivamente político. E como a mídia foi alimentando isso, né? Foi expondo isso de uma forma, entendo eu, sem escrúpulo, com fins talvez financeiros mesmo, que é o que vende, né, me parece. Professora Ivone, é sempre agradável tê-la aqui conversando no Cidadania. Espero que a gente volte a tratar de outros assuntos em outra oportunidade, mas já quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu é que agradeço, né, um espaço para tocar um pouco nisso que nos incomoda no nosso dia a dia, né? Quer dizer, afinal de contas, acreditar que nós somos capazes, sim, de uma sociedade minimamente justa, igualitária e fraterna, né? Eu acho que é o nosso objetivo maior. Obrigado. Chegamos ao final de mais o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer, mais uma vez, a presença da professora Ivone Fernandes Lixa, que falou sobre racismo e xenofobia. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 20h30, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.